Irmãos, vamos continuar nesse espírito, falando com o Senhor, só por uns minutos, agradecendo pela presença dEle aqui, por este encontro que Ele marcou conosco. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, ó Pai. Nós te adoramos através dos louvores. Jesus, que a tua presença continue real aqui, papai. Deus, que esse momento, Pai, da palavra, esse momento, Pai, seja somente um canal aqui, Pai, a sua voz, Pai. Que não seja nada do que eu quero falar, mas somente da tua palavra, Pai. Que o nosso coração seja uma terra boa e que tudo aquilo que for ministrado nessa noite gere frutos e que nós possamos cada dia mais, Senhor, parecer com o Senhor. Cada dia mais, Pai, manifestar a tua presença, cada dia mais, Senhor, carregar e mostrar ao mundo, Senhor, o Deus da salvação. Senhor, nós te louvamos porque tu és bom. Nós te louvamos por teu amor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando ao Senhor com suas palmas. Pode bater palmas, irmãos. Amém. Irmãos, abra as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo de número 8, ou capítulo de número 4, versículo de número 8. Semana passada o presbítero Everson estava ministrando sobre essa passagem, né? E aí, enquanto ele ministrava, algumas palavras me saltou aos olhos. E aí eu perguntei para minha esposa, o que você entende dessas 4 palavras, né? Aí ela, muito sabiamente, com a voz de Deus, me disse assim: preste atenção no culto. E aí eu prestei atenção no culto, né? Na palavra. Mas durante a semana eu fiquei pensando nisso, perguntei para algumas pessoas do serviço, até conversei com o Paulo, com o irmão Dailton, falando sobre isso, né? E é muito interessante que na quarta-feira a gente estava numa visita. Enquanto a gente estava na visita ali, conversando sobre a palavra também, e aí o Espírito Santo deu, aquele momento que o Espírito Santo vem com a revelação assim, e aí eu até parei de conversar, comecei a anotar no celular ali algumas coisas que o Senhor falou no meu coração. E eu tenho certeza que vai ser bênção nessa noite, vai edificar nossas vidas. Diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Para efeito didático, repete comigo: uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Amém. Foi essas 4 palavras que, enquanto o irmão ministrava, o Senhor, ele colocou no meu coração. E partindo disso, o título ou o tema da nossa mensagem de hoje é Construindo um Ambiente para a Presença de Deus. Então, a partir disso, nós vamos ver que Eliseu, profeta, estava passando ali, sempre passava por aquele lugar, e certo dia essa sunamita insistiu para que ele entrasse para se alimentar, entrasse para comer algo, e ele foi. E depois dessa primeira refeição, Eliseu ele passa a estar sempre, toda vez que passa naquele local, ele vai e se alimenta, e vai embora. Vai, se alimenta e vai embora. Certo dia a mulher foi falar com seu marido, falou: olha, eu vejo que esse é um santo homem de Deus, vejo que ele carrega algo diferente, vamos construir para ele um quartinho aqui em cima, onde vai ter uma cama, uma cadeira, uma mesa e uma lamparina. Então nós vemos que, se nós formos já fazer um exemplo, nós vemos que
esse lugar, essa casa dessa mulher, pode ser comparado à igreja. Vamos fazer esse exemplo. Na igreja, talvez antigamente você começou, alguém te convidou para ir na igreja. Vamos tal dia na igreja? Vamos lá ouvir de Deus. Ou começou a te evangelizar falando da palavra de Deus. E aí você começa a se alimentar e aí você, vou visitar uma vez, vou visitar a segunda vez, vou visitar a terceira vez, até que você se tornou membro. Agora você está fazendo parte daquele ambiente. Agora você tem um ambiente onde você pode ir todas as vezes e se alimentar. Ou seja, você tem uma casa ali que você vai e você vai ser alimentado por uma palavra de Deus. Então nós vemos que Sunem, a cidade onde Eliseu foi ali, significa lugar de repouso. E Eliseu tem o significado de Deus é a salvação. Então nós vemos que, entendendo que a casa dessa mulher era uma igreja, é o que nós fazemos hoje, né? Nós aceitamos a Cristo, nós estamos em comunhão, então 3 dias por semana a gente vem à igreja, nos reunimos, adoramos e nos alimentamos de uma palavra. Então nós vemos que a primeira coisa que me chama a atenção, antes da gente falar desses 4 pontos que eu falei aqui no começo, nós vemos que a mulher fala para Eliseu assim que ele é um santo homem de Deus. Então se a gente for lá para o início, lá para o princípio, lá em Gênesis, vai falar que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E se ele foi criado à imagem e à semelhança, antes do pecado, nós éramos santos. Se nós éramos santos, nós refletíamos a imagem de Deus. Porém, aí nós sabemos que vem um pecado, vem toda a destruição, nós perdemos a imagem, essa semelhança de Deus. Mas ainda assim, mesmo o pecado tentando tirar a nossa natureza, tentando tirar aquilo que nós somos, ainda assim nós somos criaturas de Deus, amém? Então, dentro disso, nós precisamos entender, nós viemos à casa de Deus, nós estamos na presença de Deus e nós somos dele, amém? Se nós somos dele, nós precisamos criar ou construir um ambiente onde a presença de Deus seja manifesta. Quando foi cantado esses 2 últimos louvores, eu olhei para minha esposa, dei uma risadinha, né, de máscara, mas ela viu que o meu olho deu uma diminuída. E aí, faz muito sentido, porque é basicamente a palavra que nós vamos falar nessa noite, sobre a presença, sobre ser guiado por Deus. Então nós vamos entrar aqui no primeiro ponto, que na verdade não são pontos divididos. Cada uma dessa cama, uma cadeira, uma mesa e uma lamparina, é a forma como nós cristãos devemos agir. Isso é como se fosse um manual para nós como cristãos devemos fazer, devemos construir. Isso não pode ser feito de maneira separada. Eu preciso fazer isso em conjunto. Então nós vamos falar sobre a cama. O que significa a cama? A cama significa o lugar onde nós descansamos, aonde depois de um dia cansativo, nós viemos e descansamos. Nós tiramos ali uma soneca, nós tiramos um cochilo ou tiramos aquele sono longo, onde fala, nossa, eu preciso dormir para me descansar, para me recuperar as minhas energias. Os irmãos estão entendendo, amém? Tomar água, porque vai falando, fica seca a garganta, né? Então nós vemos que a cama é um lugar de descanso. Ele pediu para a Amanda, por favor, colocar Mateus 11, a partir do versículo 28. Nós vamos descobrir e entender que há um lugar de descanso em Deus, e não um lugar, uma cama que você deita, não, o próprio Deus é esse lugar de descanso. Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim como nós começamos falando no começo, que a igreja que nós somos a Eliseu, na verdade, assim, viemos a casa da Sunamita, que no caso seria a igreja, como nós demos o exemplo no começo.
Então nós viemos e começamos a ouvir da palavra. Então nós descobrimos que em Deus nós temos esse lugar de descanso. Esse lugar onde o meu fardo, onde as minhas dificuldades podem ser lançadas em Deus. Aonde eu não preciso me desesperar diante das situações. De repente, um casamento mal sucedido, um casamento onde não tem mais amor, ou um filho que não fala com o pai direito, que não tem mais aquele relacionamento saudável, de repente as contas, de repente um emprego que está ruim, ou o desemprego, de repente doenças, né? Não sei qual que é aquilo que está tirando o seu descanso. Talvez, às vezes a gente até escuta, poxa, não estou conseguindo nem dormir por causa disso. Então nós precisamos entender que em Deus, se nós somos dele, se nós estamos nos alimentando dele, há um lugar de descanso. Queria pedir para a Amanda novamente abrir em Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós já entendemos que Deus é um lugar de descanso. Outra coisa que nós precisamos entender, se Deus é um lugar de descanso, nós precisamos entender que os pensamentos e os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então, a forma de Deus pensar, a forma de Deus nos guiar é muito maior do que aquilo que nós olhamos. Estava conversando com a minha esposa, antes de eu vir para cá, eu sempre prego para ela, né, para ver se ela dá aquele ok. E aí eu estava falando para ela e ela falou assim, nós somos míopes. E foi interessante isso, porque a nossa dificuldade, quando nós estamos em dificuldade, nós tendemos a olhar somente para aquilo. E não ver saída, não ter uma visão ampla do assunto, ampla daquilo que está acontecendo. E quando nós lemos na palavra que o Senhor tem os caminhos mais altos e os pensamentos mais altos, Deus ele não olha como nós olhamos, ele não olha para o problema, mas ele olha que há um caminho de saída, ou há uma saída nele quando nós descansamos. E o descansar é você simplesmente entregar para quem pode resolver. O descansar é você não deixar aquilo tirar a sua paz, não deixar aquilo tirar o seu foco, não deixar aquilo te afastar do Senhor. Porque às vezes um problema, em vez de nos levar para perto do Senhor, acaba nos afastando, porque fala, não, eu não vou para a igreja hoje porque eu preciso resolver isso aqui. Não vou fazer isso hoje porque eu tenho que resolver isso aqui, estou atarefado, tem um monte de coisa. Então, nós precisamos entender que Deus é um Deus de descanso. E é um Deus que não pensa como a gente pensa e não resolve como a gente quer resolver, ou da forma que a gente quer resolver. Os caminhos do Senhor não é igual aos nossos. Então, a nossa mente precisa estar alinhada e entendendo quem Deus é, no sentido de que Ele é um Deus que pensa além da nossa dificuldade, além da nossa limitação. Então, irmãos, nós precisamos praticar isso, descansar no Senhor. A cama é lugar de descanso. O Senhor tem descansos para a gente. Aquilo que a gente tem como jugo pesado, como fardo pesado, nós podemos entregar a Deus. Nós podemos entregar porque Ele é um Deus que não vai falar assim, daqui uma semana eu resolvo, ou daqui um tempo eu resolvo. Não vai tratar a gente, vamos supor, se você for recorrer a política, no sentido assim, preciso resolver tal coisa, e o cara vai lá e você manda a solicitação, e aí demora até o cara ver, até vir uma resposta, até de fato concluir aquilo, já se passou o tempo, e você está com a cabeça a mil. Não, você está entregando a alguém que tem descanso para você, ainda que a situação não seja resolvida, mas nós temos um descanso. Nós podemos descansar e dormir em paz, porque nós entregamos na mão dele. Outra coisa também, em Mateus 6,34, diz que cada dia basta o seu próprio mal. Então, se hoje eu estou preocupado com uma conta e não consigo deixar de me preocupar com ela, amanhã vai ter outra conta, e eu também vou me preocupar. Então, se isso não houver um descanso, se você não entregar, ou se você não descansar no Senhor, isso vai tirar todo o seu foco e toda a sua paz.
Então, porque se hoje aconteceu algo ruim, amanhã também vai acontecer algo ruim. Na segunda também, e na terça também. Então, cada dia tem o seu próprio mal. Então, nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor tem um lugar de descanso para nós. Amém? Os irmãos entenderam? Ficou claro esse ponto? E para terminar esse primeiro, que é uma frase que dá até para colocar no Instagram depois lá como legenda, que eu estava falando com a minha esposa antes de vir para cá, e aí, enquanto eu ministrava para ela ali, o Espírito Santo falou uma palavra no meu coração: nós não descansamos porque não conhecemos. Vamos imaginar uma cena: você viajou para Grécia, chique, hein? Foi lá para Grécia, chegou lá, você está no melhor hotel, 12 estrelas o hotel, chique, e aí na hora de você deitar, por melhor que seja, você vai falar: nossa, não tem coisa melhor do que dormir na minha cama, né? E não é porque o lugar é ruim, não é porque o lugar é péssimo, não, é a Grécia, né? Mas o problema é que não é a sua cama. É verdade ou não? Quando você dorme fora, você fala: poxa, minha cama é minha cama, né? Então por quê? Porque aquela cama você não está acostumada, você não tem intimidade, você não conhece. Por mais confortável que seja, você ainda vai acordar meio dolorido. Mas na sua cama não. Na sua cama você sabe o lado certo de deitar, tem até um buraco mais para um lado que você dorme. Então já tem aquele encaixe perfeito. Por quê? Porque tem intimidade. Então, se nós não descansamos no Senhor, se nós não entregamos para Ele, é porque talvez nós não conhecemos o Senhor da forma que deve ser. Não conhecemos o Senhor como Ele é de fato. Os irmãos entenderam? Então, agora nós vamos para o segundo ponto, que é a cadeira. Você aí que está na sua cadeira, você vai compreender melhor isso. Quem está no sofá também. A cadeira é um lugar de você sentar, um lugar de você esperar e é um lugar de você ouvir. Ou seja, se você veio para a igreja hoje, você veio ouvir, você veio esperar o culto acabar e você veio... Deixa eu ler minha outra anotação. Você veio esperar, você veio ouvir, aprender e confiar, certo? Então, se você está num consultório, você está esperando um médico, aí a sua senha é o número 40. E aí você olha e fala: poxa, falta 10 números para mim. Só que ao mesmo tempo que falta 10 para você, tem a fila dos idosos. Aí você sabe que chama uma da sua, uma dos idosos, né? Então, normalmente ali vai ser umas 20 pessoas na sua frente até você ser atendido, até chegar a sua vez. E nesse tempo, o que você está fazendo? Esperando. Com a esperança de que vai chegar a sua vez. Com a esperança de que você confiando que daqui a pouco você vai ser atendido. Então nós vemos que quando a sunamita dá esses exemplos ali, cita esses objetos ali, tem algo espiritual que o Senhor ele quer que a gente entenda. Primeiro, Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estou esperando, se eu estou confiando, se eu estou aprendendo, está gerando fé em mim, porque eu estou ouvindo do Senhor, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Então, se eu estou ouvindo, isso está gerando fé no meu coração, isso está gerando confiança no nosso Deus. E aí nós temos que nos questionar, é algo que eu estava me questionando essa semana. O que o Senhor tem falado com a gente? Porque é muito bom, irmãos, a gente vir aqui, ouvir uma palavra dos presbíteros, dos diáconos, do pastor, e qualquer outro irmão que subir aqui para trazer uma mensagem. É muito bom, você fala: uau, cara, eu precisava ouvir essa palavra. Nossa, como Deus falou comigo. Nossa, como isso me deu um direcionamento agora. É muito bom você acontecer isso, ou alguém chegar lá no Eis que te diga, também te trazer uma palavra e tal. Isso é muito bom. Mas o que o próprio Senhor tem falado para a gente? O que Ele tem falado acerca do nosso emprego, acerca do nosso ano, acerca da nossa família? O que o Senhor tem falado? E eu me questionando ao Senhor, Ele falou para mim: você precisa orar mais, você me ouvir mais. Então isso foi para mim. E aí é algo que nós precisamos entender. Será que nós temos sentado para ouvir o próprio Deus? Porque vai me gerar fé se o pastor chegar aqui
e trazer uma palavra sobre uma situação que eu preciso resolver, isso vai me gerar fé, porque Deus revelou algo e uau, agora eu vou fazer tal coisa. Mas, irmãos, imagina você estar na sua casa, naquele momento ou no seu serviço, mas com seu pensamento ligado no Senhor, e o Espírito Santo vir e soprar algo no seu ouvido, falar no seu íntimo algo, ou te trazer uma revelação, um entendimento daquilo que Ele requer de você. É muito mais, a nossa fé vai ser muito mais aumentada, muito mais não existe, né? Muito mais não, né? Vai ser aumentada a nossa fé, por causa que a gente não ouviu de uma terceira, a gente ouviu do próprio Deus. Então isso é muito importante, porque nós precisamos ouvir o que Deus tem para a gente. Nós não podemos depender somente de terceiros, e ainda que seja bênção e seja bíblico, mas nós temos que ouvir o que o Senhor requer de nós. Eu lembro que, me lembrei agora, na época que eu estava, na época que eu era solteiro, passando pela prova, dando glória a Deus, eu estava dormindo, e aí de madrugada eu acordei, sabe quando você acorda de madrugada, que você sabe que não foi você que acordou, é que Deus estava chamando para você orar? Aí eu peguei e fui orar, né? Aí comecei a orar ali e tal, mas não estava orando por relacionamento, nada, só estava orando e tal. E aí o Espírito Santo me levou a Salmos 37, do 1 ao 4, que fala, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, confia nele e Ele concederá o desejo do seu coração. E na época o desejo do meu coração era ali, né? O desejo do meu coração. Aí eu falei, uau, que da hora, cara. Deus falou comigo, eu fiquei mó feliz. De madrugada, né? Aí, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, o Espírito Santo falou no meu coração: você está feliz porque você vai receber alguém, ou você está feliz porque você ouviu a minha voz? E aí eu fiquei, Jesus, não foi porque eu ouvi sua voz, não foi porque o Senhor falou outra coisa, né, que eu queria ouvir. Os irmãos entendem que essa experiência de ouvir o Senhor, ainda que seja um momento de exortação, é gratificante? Você ser direcionado por Ele, você ser apontado por Ele, Ele falar diretamente com você, isso aumenta a nossa fé, isso nos leva a uma intimidade maior com Ele. Os irmãos entendem isso? Que nós precisamos sentar e ouvir o que Deus tem a falar conosco. Que é muito bom você evangelizar as pessoas, é muito bom você falar de Jesus para outras pessoas, mas é melhor ainda quando você fala de Jesus para alguém e a pessoa chega e fala, cara, Jesus falou comigo. A fé da pessoa é totalmente, a reação da pessoa é totalmente diferente. Eu falando e a pessoa ouvindo do próprio Deus. Então é algo que nós precisamos parar, sentar e ouvir o Senhor. Precisamos ouvir, aprender dele. Em Mateus 11, 28 que a gente leu, até o 30, fala que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E ainda que eu venha aqui e o Senhor me dê uma revelação uau sobre a palavra, profundo e do Apocalipse e tudo mais, mas aprender do Senhor é muito melhor. Porque ainda que eu transmita algo para vocês, eu vou estar falando dentro do meu pecado, no sentido assim, eu sou pecador, então eu não vou conseguir transmitir totalmente aquilo que o Espírito Santo quer que você aprenda. Mas quando Deus vem e fala diretamente com você, o seu entendimento é muito maior. Então nós precisamos sentar e ouvir ao Senhor. Nós precisamos entrar nesse lugar, nessa casa que está sendo construída, entrar e descansar, mas não descansar para o resto da vida e ficar lá, também não vou fazer nada, não vou ficar aqui descansando. Não, porque aí já vira vagabundo, né? Você tem que fazer alguma coisa. Mas ouvir do Senhor, ter um apontamento do Senhor, ter uma revelação do Senhor, é algo que é possível. É possível, e o Senhor Ele não quer só falar com as pessoas que pregam, não quer só falar através das pessoas que pregam, Ele quer falar com você lá na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho. Amém? Os irmãos entenderam essa? Glória a Deus. Agora nós vamos para um assunto que eu até estava conversando com o Paulo há um tempo sobre isso, e é algo que mexe comigo e que é importante nós como igreja ter, que aí é a mesa,
que é o lugar de comunhão. A primeira coisa que nós precisamos entender é, a sunamita não, na primeira vez que ela chama Eliseu, não é a primeira vez que ela vê Eliseu que ela fala, vamos construir um quarto para ele aqui? Não. A Bíblia fala que Eliseu sempre passava ali. Então, nessa constância de passar, eu não acredito que, a Bíblia não fala, mas eu não acredito que ela chamou ele para se alimentar e deu alimento para ele lá fora. Fala, come esse alimento aí fora, não entra aqui não. Não, eu acredito que ela chamou ele para dentro, colocou ele na mesa. Então, isso começou a se tornar um relacionamento. Então, ela começou a observar que, de fato, ele era um santo homem de Deus. Não tem como eu conhecer alguém somente se eu ver de longe. Eu preciso conhecer, e para conhecer, eu preciso de tempo de mesa, eu preciso de comunhão. Então nós vamos lá para Salmos 133. Por favor, mano, se puder pôr para a gente. Pôr para a gente. Diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pode deixar aí se você quiser, tá? Desde o primeiro ali que eu vou ler de novo, por favor. Então, irmãos, nós vemos que o salmista vai falar que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. E aí vai falar do óleo precioso. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Abraão era um sumo sacerdote. E esse óleo precioso era um óleo especialmente preparado para isso. Aquele óleo não era usado para outra coisa a não ser consagrar. Então era um óleo raro, não era um óleo que você encontrava de qualquer maneira. Não, era um óleo especial. É um óleo raro. Eu vou ler aqui, essa aqui eu copiei ele de um escritor. O salmista compara a unidade do povo de Deus com esse óleo especial, raro, que traz grandes bênçãos quando é derramado. Ou seja, quando Arão ele está sendo consagrado ao sumo sacerdote, esse óleo começa a descer sobre a cabeça dele. Então não era pouco também, né? Então ele descia sobre a cabeça, ia para a barba e ia para suas roupas também. E era um óleo cheiroso. Então esse óleo que tinha cheiro, quem estava em volta sentia aquele aroma. Continuando aqui. Assim como o óleo da unção abençoava o sacerdote, como símbolo da aprovação de Deus, essa unidade representava bênçãos quando era derramada sobre a nação toda. Ou seja, cabeça, barba e vestes representam esse espalhamento da união fraternal. Ou seja, quando nós como igreja nos unimos, temos a unidade, entendendo que ninguém aqui é perfeito, entendendo que nós estamos aqui por um propósito maior, que é refletir o corpo de Cristo, que é nos tornar parecido em unidade com o corpo de Cristo. Essa unidade não vai abençoar só a minha vida, não vai abençoar só a sua vida, mas as pessoas ao nosso redor vão começar a contemplar não a IBRV, mas como dizem Atos, as pessoas vão olhar e vão ver graça nas nossas vidas e através da nossa unidade. Então é necessário que nós tenhamos esse tempo de mesa. E mesa não é só você ir lá e você ter um churrasco ou uma carne. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, muito bom, me convidem. Porém, não é só sobre isso. É tempo de mesa, é tempo de eu te conhecer. É tempo de você me conhecer. Por quê? Porque você é como um grande quebra-cabeça, né? Cada um dos irmãos tem uma parte ou uma revelação de Cristo. É como se nós estivéssemos numa roda e Cristo está no meio. Cada um dos irmãos vão olhar Cristo, o Evangelho e Deus de uma forma. Não que o Evangelho ele vai mudar, mas entende que o entendimento de cada um é diferente. Eu entendo e eu vejo. É por isso que eu criei meu canal no YouTube, se inscrevam lá. Arrasta para cima, cadê? Eu entendo que se nós como povo de Deus, se nosso entendimento estiver mudado ou estiver correto, nós não vamos nos perder.
Então, para mim, quanto mais nós entendermos do Evangelho, quanto mais a gente entender da Bíblia, quanto mais a gente entender a Bíblia no contexto geral, que não é um bicho de sete cabeças, né? Que não é, até uma frase, o meu merchan que eu uso lá é: o Evangelho é simples, somos nós que complicamos demais. Ou seja, para mim, não tem dificuldade no Evangelho. Para mim, se a gente tiver um entendimento correto, isso não vai nos levar a uma dificuldade, ou a nos prender em usos e costumes, ou a nos prender isso ou aquilo. Não, eu preciso entender o Evangelho e o plano da salvação. Mas para você, de repente, você é aquela pessoa que você entende que nós precisamos adorar Jesus. Nós precisamos, o meu coração queima por adorar ao Senhor. Beleza, a gente pode sentar junto, eu vou compartilhar aquilo que eu tenho, você compartilha aquilo que você tem. Os irmãos estão entendendo? Que cada um de vocês tem uma parcela de Cristo, e se nós, como igreja, nos juntar para compartilhar isso, vai ser como o óleo derramado sobre a cabeça, ou seja, como uma consagração, uma santificação, e nós receberemos uma bênção. Que o versículo, coloca para mim o último versículo de Salmos. Olha lá, no final diz: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, se nós como igreja entendermos que cada um, você, não é que você não tem um cargo, que você não é importante. Não, você é importante. A forma como você entende o Evangelho é importante para mim. Eu preciso entender da forma que você está vendo. Não sei se vocês já viram uma imagem. Vamos supor, está eu e o Maurício aqui, e tem um 6. Para mim é um 6, para o Maurício vai ser um 9. Mas se eu for para o lado do Maurício, eu vou falar: entendi porque que ele está vendo 9. Se ele vir para o meu lado, ele vai falar: entendi porque ele está vendo 6. Entende que se cada um compartilhar, se nós sentarmos para conversar, para contar as nossas experiências, para contar como nós enxergamos o Evangelho, a Bíblia, o plano da salvação, isso vai edificar um ao outro. Vai ser uma edificação mútua. Não vai ser algo somente eu venho aqui e falo para vocês sobre a salvação e prego e tal, e falo, e vocês falam: nossa, é muito bom. Mas vocês têm outra forma de entender. Isso vai edificar a vida da igreja, e nós receberemos essa bênção do Senhor. Continuando ali os versos, fala do Monte Hermon e os montes de Sião. Geograficamente, o Monte Hermon e os montes de Sião estão distantes, mas um gera umidade e orvalho para o outro mesmo à distância. Um é precioso para o outro, é essencial e gera vida. Então ali o salmista ele compara dois montes que estão geograficamente separados, porém um é importante para o outro. Um gera umidade para o outro gera orvalho para o outro. Entende que a sua vida é preciosa para mim? A minha vida é preciosa para você. Então nós precisamos dessa unidade. Se nós queremos construir um ambiente onde a presença de Deus seja manifestada, nós precisamos entender que você é precioso para mim, eu sou precioso para você, e nós precisamos sentar e conversar sobre isso. Não é aquela conversa onde você vai sentar e você vai simplesmente ouvir uma palavra, ou eu vou chegar lá e vou falar para você: olha, eu entendo a palavra desse jeito e é assim que funciona. Não, irmãos, a palavra é ampla. Nós precisamos entender que um ao outro se edifica. Tem um exemplo na Bíblia que é algo que eu acho muito interessante, porém, é a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela está sendo construída para os interesses egoístas do homem. E Deus, ele desce à terra e ele fala uma frase muito interessante para nós como igreja tomar para a gente isso. Ele fala assim: eis que os homens se tornaram um só povo e uma só voz. Se eu não impedir, eles vão fazer grandes coisas, maiores ainda. Ou seja, eles queriam ser uma nação extremamente poderosa, eles queriam construir aqueles arranha-céus que ia longe. E Deus fala que eles iriam conseguir porque eles eram uma só voz. Imagina nós, irmãos, nós somos representantes de Cristo na terra, e nós estamos unidos e focados em agradar ao Senhor. Não estou aqui vindo buscar o meu próprio interesse, mas buscar ao Senhor. Imagina quantas coisas nós iremos fazer, ou quantas bênçãos do Senhor irá derramar sobre nós. Porque às vezes, isso não está anotado, mas
o Senhor me tocou agora para falar. Já viu aquela passagem de... esqueci o nome do cara agora. Como é o nome daquele cara lá que eles vão lutar contra Ai e eles pegam lá os mantos? Esqueci o nome dele. Que ele rouba o manto lá da Babilônia. Naamã? Não, como é que... Aquele que rouba contra Ai lá que Josué perde a guerra. Por causa... Acã, isso. Acã, quando Josué ele pega o povo e ele leva ali para guerra em Ai, Acã rouba um manto, ou ele rouba um manto antes, né, que é de Jericó. Ou seja, Deus tinha falado para destruir tudo, e mesmo assim ele roubou e ele escondeu dentro da sua tenda. Vocês sabem que o povo ali perde a guerra por causa de uma pessoa? Por causa de uma pessoa que desobedeceu, a frase de Deus é: o povo pecou. Ué, mas quem roubou, quem enganou foi Acã. Porém o Senhor quando um de nós como corpo de Cristo, não temos essa unidade, ou quando nós buscamos o nosso próprio interesse, isso é bíblico. Você sabia que estamos atrasando espiritualmente o crescimento da igreja? Como um corpo de Cristo? Imagina se você está com a sua perna machucada, você não vai conseguir correr 100%, porque você vai correr meio devagar. E assim é espiritualmente a igreja. Quando nós buscamos os nossos próprios interesses, Cristo não vai se revelar de maneira plena, de maneira onde as pessoas vê Cristo totalmente na igreja. Por quê? Porque às vezes nós estamos buscando nossos próprios interesses, como Acã. Depois os irmãos vê lá na passagem de Josué. Amém? Os irmãos entenderam? Ainda continuando sobre a mesa, que a mesa, irmão, a mesa é fora de série a mesa. Caminho de Emaús, esse versículo aqui é sensacional. Por favor, Amanda, coloca pra gente em Lucas 24, 30 e 31. Irmãos, essa passagem é uma das passagens que eu acho sensacional, irmão. Se eu pudesse, eu colocar na sua cabeça como é que eu vejo essa passagem. Mas eu vou tentar mostrar. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Irmãos, imagina comigo. Você está na mesa, e você compartilhou aquilo que a forma como você vê Deus. Lembra do exemplo da roda, e cada um está vendo Deus de uma forma? Amém? Então, você entende que quando você senta na mesa comigo, e você compartilha as suas histórias, as suas lutas, ou a forma como você entendeu um versículo, ou a forma como você entendeu uma pregação, isso vai me abrir o entendimento? Nós vemos que Cristo anda com aquele pessoal, ali é a passagem do caminho de Emaús, ele anda com aquele povo durante um tempão, porque era longe o caminho, e aí o pessoal chama ele para entrar dentro da casa. Quando ele entra, na hora que ele divide, que ele está à mesa, que ele divide o pão, aí os caras entendem, uau, é Jesus que estava aqui. Aí vem aquela passagem da Bíblia também que fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente, Jesus falando. Então você entende que quando nós sentamos juntos e compartilhamos as nossas histórias, os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas bênçãos, as nossas vitórias, o meu entendimento e o seu entendimento vai ser aberto? Entende que há um poder, há uma unção sobre essa parte da comunhão da igreja? Há uma bênção espiritual para quando nós como igreja estamos unidos, nós como igreja estamos dividindo as nossas alegrias, as nossas dificuldades. Há uma bênção, irmãos. Há um entendimento novo quando a gente senta para conversar, quando a gente senta para se conhecer, para ter intimidade. E é muito bom porque o Paulinho falou uma frase esses dias que é: intimidade gera autoridade. Então, se eu tenho intimidade com você, e eu compartilhei uma palavra lá com você, e você fala, nossa, cara, se esse cara falar isso no púlpito, vai se tornar heresia. Então, essa intimidade vai fazer com que você chegue até mim e fale, cara, você está entendendo errado, a palavra não está falando isso não. Estão entendendo isso? Que essa intimidade vai fazer com que nós como igreja fechamos as brechas, nós como igreja fechamos
a ação do inimigo, ou até mesmo a ação de um entendimento errôneo da palavra. Amém? Mano, esse versículo é sensacional, irmão. Você tem que chegar em casa, ler ele, ler toda a história, aí você lê de novo, aí você, meu Deus, esse versículo é sensacional. O entendimento foi aberto, irmão, o entendimento. Então, os irmãos entenderam essa parte? Já estou terminando, tá, irmão? Fica bravo, já estou terminando. Agora nós vamos para o último ponto, já para a gente finalizar, que a gente falou. O que a gente falou? Da cama, cadeira e mesa. Ok? Agora a gente vai falar da lamparina, ou candeeiro. A luz, a lamparina, é um lugar de direcionamento. Como assim direcionamento? Por causa das luzes aqui, eu estou vendo que tem uma mesa. Ou seja, a luz é como se fosse um governo, porque ela está me mostrando aonde eu devo ir. Se eu for reto aqui, eu vou cair por cima disso daqui. Mas a luz me mostra que eu tenho que desviar, andar para o outro lado, ou se eu for descer, mostra que tem um degrau, se eu for andar, mostra que tem as cadeiras. Então a luz é esse governo, é esse direcionamento. E o que é o direcionamento para as nossas vidas? Jesus, a sua palavra. Ou seja, se nós estamos, a luz está mostrando aquilo que nós devemos fazer, a luz é um governo e nós devemos estar em obediência e submissão. Se eu desobedecer aquilo que a luz está me mostrando, certamente eu vou tropeçar, vou cair ou algo do tipo. E espiritualmente não é diferente. Se a gente não for para a palavra, se a gente não andar à luz da palavra, daquilo que Jesus está nos mostrando, certamente nós vamos tropeçar, nós vamos cair em pecado e tudo isso que acontece de ruim quando estamos fora da presença do Senhor. Salmo 119, 105, por favor, Amanda, coloque para mim, por favor. Salmo 119, 105, que vai falar sobre a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, o que significa essa lamparina? A palavra de Deus. Nós precisamos, nesses 4 pontos que a gente tratou aqui, a cama eu vou fazer individual, que é aquele momento íntimo e interno, onde eu vou descansar em Deus. O segundo ponto foi a cadeira, que é também aquele momento onde eu vou ouvir o Senhor, onde eu vou estar no meu quarto, onde eu vou estar no meu trabalho, e o meu coração vai estar querendo ouvir ao Senhor, vai estar querendo aprender diretamente do Senhor. E essa lamparina também são atitudes ou escolhas que eu devo fazer. Entende que só a mesa é um lugar onde eu vou para comunhão com os irmãos, mas esses outros 3 pontos é um lugar de intimidade com o Senhor, um lugar onde o meu relacionamento com o Senhor é direto. Então eu vou para a palavra, que é luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho, a palavra ela vai começar a me mostrar aquilo que eu preciso largar, aquilo que eu preciso deixar que não está de acordo. Seja no meu relacionamento com a minha esposa, seja no meu relacionamento no trabalho, com os irmãos, em qualquer lugar que eu for, a palavra ela vai ser o meu norte, vai ser onde vai me guiar, vai ser onde vai me direcionar, vai ser onde vai apontar, olha, isso está errado, isso está certo. Então eu preciso, irmãos, estar com a palavra em meu coração, eu preciso enraizar isso, e às vezes, quando eu ouvia isso antes, não, você precisa enraizar a palavra no seu coração, eu achava que eu precisava ler a Bíblia até o final. E sim, ler a Bíblia até o final, isso é bom, a gente precisa fazer isso mesmo. Porém, às vezes você está ouvindo e você não leu toda a Bíblia ainda. E às vezes você pode se sentir, poxa, então ainda não li tudo, não entendi. Não, mas é aquele lugar, entende que é um lugar de submissão? Que é um lugar onde eu vou constantemente buscar, ainda que eu não li tudo, mas é um lugar onde eu vou constantemente buscar esse direcionamento para tudo aquilo que eu vou fazer. Deus ele não vai só me dar um direcionamento para eu vir pregar. Não, um direcionamento para tudo, irmãos. Coisas simples, coisas que do dia a dia. Direcionamento, um apontamento, olha isso e aquilo. Amém? Estão entendendo? Em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, por favor, Amanda. Vai falar isso também. Quem que é esta palavra? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Os irmãos entenderam quem que é esta palavra? Jesus, irmãos. Nós precisamos descansar nele, nós precisamos ouvir ele, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, e nós precisamos entrar nesse lugar de direcionamento. Sem isso, irmãos, nós não vamos alcançar o nosso objetivo, que é conhecer ao Senhor e dia após dia ser transformado de glória em glória, ser transformado e parecer com Ele. Irmãos, eu vou contar um testemunho. Não é para minha vanglória, até porque a Bíblia fala que nós somos feitos em vaso de barro. O valor não está no barro, o valor está naquilo que está dentro do vaso. Essa semana, ontem no serviço, o menino falou assim para mim: cara, vou te fazer uma fofoca. Aí eu falei: ó, cara, então... Aí ele falou assim: estavam falando de você. Aí eu falei: ai meu Deus, estavam falando bem ou falando mal? Eu falei: não, cara, eu vou fazer uma fofoca e tal, brincou. Aí ele falou: cara, tem uma pessoa ali que ela falou pra mim que quando ela olha pra você, ela vê uma paz, ela vê algo diferente. E essa pessoa de quem ele estava falando já foi da igreja, e aí saiu por algumas coisas. E ele falou: cara, quando ele olha pra você, ele fala: cara, esse cara de fato é de Deus. Irmãos, e eu fiquei: Jesus, eu não tenho nada, eu não faço nada de diferente. Talvez eu oro menos que você, e talvez eu jejuo menos que você, talvez eu leia a palavra menos que você. E o valor não está em mim porque eu sou bom em alguma coisa. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu falei: Jesus, eu quero que as pessoas... E era uma das orações que eu mais fazia quando eu me mudei para cá, quando eu comecei para IBRV. A oração que eu mais fazia era: Jesus, eu quero que as pessoas te reconheçam através da minha vida. E eu lembro de diversas vezes, irmãos, eu orar, andando na rua, e eu falar: Jesus, eu quero que as pessoas vejam o Senhor não porque eu estou de terno, ou não porque eu estou com a Bíblia, mas que as pessoas vejam o Senhor por aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. E não é a primeira pessoa que fala isso. Irmãos, não tem valor nenhum em mim. Tipo, eu estou falando no sentido assim que eu não fiz nada de diferente. Eu simplesmente quero obedecer a Jesus, quero morar com Ele na eternidade. Amo o Senhor e quero estar com Ele, eu quero essa presença dEle. E o Senhor, Ele, por sua graça e misericórdia, as pessoas olham e vê algo diferente. Isso não é algo somente para mim porque eu sou mais bonitinho. Talvez seja mais bonitinho mesmo. Mas entende, irmãos, que está disponível para todos nós. Entende que se a gente descansar no Senhor, se a gente entrar nesse lugar de intimidade, a palavra vai falar que ela construiu um lugar acima para Eliseu morar. Então, se nós colocarmos todas as nossas necessidades, se nós corrermos aos pés de Jesus, se nós amar Ele de todo o nosso coração, se nós queremos essa presença mais que tudo, Ele vai derramar algo dentro de nós que as pessoas vão olhar e vão falar: cara, esse cara é diferente. E não é também por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele é. Ele é amor. E Ele tem uma vida nova para a gente, um direcionamento novo, um lugar de descanso, um lugar de comunhão. E nós como igreja precisamos disso, irmãos. Nós precisamos parar de olhar para o Senhor como um 90. É um 90 para a polícia? É? Que tem uma emergência, eu vou ligar aqui. Não é sobre estar na igreja. Aqui é bom para aquele momento de comunhão, de ouvir a palavra e tal. Mas não é sobre estar na igreja. É sobre ser um lugar de habitação da presença. Aonde eu chegar, aonde eu for, eu carregar esta presença, eu manifestar essa presença, eu mostrar para o mundo que a alegria ou o contentamento não está naquilo que eu tenho, não está naquilo que eu faço, ou naquilo que eu me tornei parecido. Somos filhos, nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós reconhecemos que nós somos filhos, irmãos. Se nós somos filhos, nós manifestamos a característica do nosso pai. Eu acho o Paulo muito parecido com o pai dele, igualzinho. Vocês já perceberam até o jeito de parar assim? Na hora que ele para, igualzinho o pai dele.
Então ele manifesta a presença do Pai dele, entende? O jeito, até o jeito que ele parece. Então entende que a gente é chamado para isso, para onde eu tô, e não ter, tipo assim, quando você olha pro Daíto e pro Paulo, você fala, é pai e filho, certeza. Então não tem esse lugar esse lugar, é para a gente estar nesse lugar de parecer com o nosso Pai. De parecer com o nosso Pai. Ter as características do nosso Pai. E nós só vamos conseguir isso, irmãos, se nós for para esse lugar de intimidade. Esse lugar onde eu entro e descanso, eu entro e confio, eu entro e ouço o Senhor. Eu entro e me relaciono com Ele. Amém? Os irmãos entenderam? Se coloca de pé, para parecer que está acabando. No fim da história, nós vemos que o filho da sunamita está no quarto onde Eliseu dormia. Ou seja, nós vemos que nessa história, Eliseu, por gratidão à mulher, ele profetiza um filho para ela. E ela tem um filho. E quando ela tem esse filho, passa um tempo, o menino morre. E sabe para onde que ela leva esse menino? Para o quarto. Para aquele quarto que ela construiu para Eliseu. Então, de repente, algo na sua vida veio a falecer. Amor, emprego, relacionamentos, né? Com filhos e tal. Algo que você passou a viver e te deixou triste. E te deixou sem vida. Mas nessa noite nós precisamos entender que se nós construirmos esse lugar de habitação para o Senhor, os irmãos lembram do título da mensagem? Lembram? Construindo um ambiente para a presença de Deus. Se nós construir esse lugar onde a presença de Deus está, vai ter ressurreição. A alegria vai voltar, a esperança vai estar lá, o descanso em Deus vai estar lá. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter esse lugar em Deus. A minha alegria, a minha esperança não pode estar nas coisas circunstanciais que acontecem no dia a dia. A minha alegria, a minha esperança tem que vir daquele que ressuscitou ao terceiro dia, que prometeu uma nova vida, um novo lugar, uma eternidade com Ele. Nós precisamos construir esse lugar onde a presença de Deus seja manifestada. Qual é o nome daquele louvor que vocês cantaram aqui, da presença? Vocês falaram, acho que foi o terceiro, o segundo, da presença. Segundo, né? Da tua presença. Posso pedir para vocês cantarem de novo? Tem essa moral, não? Irmãos, é isso. Nós precisamos disso, da presença. Não tem nada mais importante do que ter a presença. Nada mais importante do que a presença, irmãos. Enquanto eles ministram, cantam esse louvor, que você possa abrir o seu coração e talvez, assim como eu, esse lugar que é para ser construído ainda precisa de algumas coisinhas para ser melhorado. Precisa colocar algumas coisas ali. Então esse é o momento de você pedir para que o Senhor te dê direcionamento, para que você confie nele, para que nós possamos entender quem de fato Ele é. Amém? Ore ao Senhor, fale ao Senhor enquanto eles louvam. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que